nós temos a ceia, esse privilégio de celebrarmos juntos. Então a coisa vai ser mais rapidinho, algumas coisas, mas irmãos, tem a palavra de Atos 1:8, que é bem conhecido, e hoje nós queremos também estar desfrutando disso aqui na prática, quando ele diz que os discípulos receberiam poder, e assim nós hoje todos recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Daí ele vai falando, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Três Coroas não é os confins da terra, mas com certeza para aquela época devia ser, quase os confins da terra. E o propósito do derramamento do Espírito Santo, meus irmãos, sem dúvida, foi habilitar a igreja. Digamos assim, dar uma credencial para a igreja, que nem tirar uma carteira. Você não pode, não deve dirigir sem aprender a dirigir, tirar a carteira. Sem o Espírito Santo seria impossível. Sem a vida de Cristo, sem receber Deus em sua vida. Pregar o Evangelho nos confins da terra. E então veio esse poder, essa palavra que é o dunamis ou dinamis, que no grego ele é uma força constante, diz ali, uma energia constante, E dessa raiz se deriva a palavra dinâmica, dinamite e dina. Então, queridos, esse poder está à disposição, e todo cristão, todo aquele que recebeu Jesus tem recebido esse poder. Ele tem dezenas, centenas de citações da Bíblia. Em Atos 4:33 diz assim, com grande poder, ele está falando a mesma palavra, desse poder recebido lá, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, irmão, quero dizer para ti que esse poder está na tua vida, está na minha vida, amém? Para nos sustentar e para nos levar com graça, como ele diz, com abundante graça, pregar o Evangelho, repartir a palavra. Amém, Genésio? Aquela ideia de evangelizar, poder está aí, irmão, está em ti, está em todos nós. Então, esse poder está nos cristãos. Eu quero chamar hoje o Fernando aqui. Vem cá, Fernando. O Fernando vai estar compartilhando conosco hoje, contando, testemunhando do que esse poder, do que a vida de Cristo fez na vida dele, mudou e está fazendo e vai fazer muito mais. Amém? Para edificar nossas vidas aqui. E a pregação vai longe aqui, mas a hora que chegar nos 30 minutos nós damos um grito aqui. Glória a Deus, vamos orar. Aleluia. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado que nós desfrutamos desse poder, que nos impulsiona, que nos cuida, que nos move. E, Senhor, obrigado pela vida do Fernando. Ele é um fruto, é uma carta viva aqui, Senhor, do que o teu poder faz, do que a tua vida faz, da mudança que existe. E, Pai, nós queremos entregar ele aqui, que ele seja bom dispenseiro aqui da tua vida, da tua palavra, Senhor. Toca nos lábios dele, traz toda a paz agora aqui, Senhor. E também oramos que esse testemunho, que essa palavra encontre em nós, Senhor. Encontre em nós lugar para a edificação da nossa vida, daquilo que tu quer fazer através das palavras do Fernando hoje na nossa vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, dá uma passadinha aqui para pagar a retira. Bom dia, igreja. Então, é com bastante temor que eu estou aqui hoje para dar meu testemunho, e muito mais tremor ainda. Quem me conhece, eu sou bem envergonhado para falar ao público, e tenho dificuldade. Por isso, então, é o meu testemunho, é o que eu vivi, mas eu escrevi para não correr nenhum risco de me esquecer nada, dar um branco. Que eu tive vou ter que contar o testemunho do testemunho. Eu tive uma experiência horrível. Eu fui convidado uma vez para levar uma palavra numa igreja, pregar, e Deus me deu a palavra. Eu orei, Deus me deu a palavra no outro dia. Eu comecei a preparar a palavra, fui tomar chimarrão na casa de um amigo meu convertido, comentei com ele, estou escrevendo a palavra para o culto. Ele me falou assim, não, eu não escrevo a palavra, ele disse, Deus me dá o versículo
Deus me dá o versículo e me revela a palavra na hora. Enrola o fio, Fernando. Se precisar, eu falo sempre. Eu queria ficar. Ele disse, não, Deus me revela a palavra na hora. Daí eu disse, eu quero isso aí para mim. Peguei o que eu tinha escrito, tirei tudo, conversei com o Sérgio disse, escreve. Escrevi 3 linhas. Chegou na hora de eu levar a palavra no culto. O que aconteceu? Eu falei as 3 linhas, não lembrei mais de nada. Acabou, deu um branco. Eu olhei pro obreiro atrás de mim, entreguei o microfone. Ele veio, o que deu? Eu disse, deu um branco. Ele orou por mim e me entregou o microfone. Eu devolvi para ele, ficou 3 vezes até que ele desistiu. E daí, hoje mesmo sendo meu testemunho que eu vivi, então eu escrevi, né? Pior das hipóteses, eu vou ler o que eu escrevi. Eu queria começar orando, então, para tentar me acalmar um pouco. Senhor Deus, Pai, quero te entregar esse tempo aqui agora, Pai, na tua presença, Senhor. Esse poder, Senhor, que o Pedro acabou de falar, Senhor, eu vivi, Senhor. Tu tocou em mim com esse poder, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pelo que tu tem feito na minha vida e pelo que tu fez, Senhor. Tu é o mesmo Deus, Senhor, de Noé, de Abraão e de Paulo, Senhor. O mesmo Deus, Senhor, que operava naquela época, opera ainda hoje, Senhor. Que tu possa usar, Senhor, do meu testemunho, Senhor, para trazer, Senhor, esperança, Senhor, de repente, para aquele que acha que não tem mais jeito, Senhor. Tu é o Deus do sobrenatural, Senhor. Tu é o Deus de poder, Senhor. Louvado seja o teu nome aqui do nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar meu testemunho, então, com um versículo, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo me retrata a minha vida, desde que eu tive um encontro com o Senhor. Na minha juventude, então, na minha adolescência, muito novo, eu comecei a usar drogas. Lá pelos 12, 13 anos, comecei a usar maconha, logo fui para cocaína, depois comecei nas drogas sintéticas, ia em festa, LSD, ecstasy, todos os tipos de droga. E por último, eu fui para o crack. Fui usuário de drogas por aproximadamente uns 12 anos, eu usei drogas. E eu não posso colocar a culpa nos meus pais, nos meus amigos, eu vejo que foi escolha minha. Fui criado na igreja luterana, segundo o que meus pais achavam que era correto, participei de escolinha de Jesus, fiz a comunhão, tive uma vida normal como toda criança tem, né, como é criado. Tem muitos que foram criados piores que eu e não tiveram esse caminho que eu tive, né? Então, ao longo desses 12 anos que eu usei droga, eu acabei me envolvendo no tráfico. No tráfico era dinheiro fácil, eu tinha muito mais acesso às drogas, né? Me afundei cada vez mais aí. E nesse período que eu estava envolvido no tráfico, eu conheci a Fernanda. Ela sabia que eu estava envolvido nisso, mas mesmo assim, glória a Deus que ela acreditou em mim. Eu mentia para ela que ia parar, né? E ela ficou comigo. Ela mentia que acreditava em mim. E daí, como todo mundo sabe, né? O tráfico de drogas ele tem 2 saídas. Ou tu morre, porque depois que tu te envolve, é quase impossível sair por inúmeras questões, ou tu vai preso. E hoje eu sei porque que eu guardei isso até hoje. Eu tenho meu jornal, que eu saí infelizmente na capa, não de notícia boa, né, ruim. Eu saí na capa do jornal que eu fui preso por tráfico de drogas, igrejinha. E como eu disse antes, eu entrei nas drogas, fui vender droga por escolha minha. Mas quem pagou junto comigo foi minha família. E foi a Fernanda, que tiveram que subir o presídio 8 meses e 14 dias que eu fiquei preso. Eles foram me visitar e não me abandonaram lá. Lá dentro tive uma experiência terrível, né? A gente olha na televisão, meus amigos todos que eu cresci junto com eles, todos eles já tinham sido presos, contavam. Eu achava até legal a cadeia pela história que eles falavam, né? Depois que a gente cai na realidade, que vê que não é bem assim lá, é bem difícil mesmo, mas eu saí de lá do mesmo jeito que eu entrei, dessa vez mentindo um pouco mais, que daí eu mentia que tinha parado. Enganei a Fernanda, enganava a minha família que tinha parado e continuava usando escondido. Até que um dia eu estava bêbado numa festa, né? Daí eu e um amigo meu fomos até outra cidade para buscar a cocaína. E nós voltando de lá, eu estava de moto dirigindo,
eu estava muito rápido e nisso eu vi a placa, era de noite, eu vi a placa que dizia 100 metros entrada para sair da rua lateral e entrar na faixa. Eu vi a placa, achei que era entrada e entrei direto e bati no canteiro central de frente de moto. No que eu bati, eu saí rolando, né, com a moto, isso minha cabeça, pescoço dobrou para trás e deu um estralo. Na hora eu achei que eu tinha morrido. Para mim, eu pensei, eu morri, fui arrastando e rolando. E nisso, quando eu parei de rolar, eu botei as mãos na cabeça e puxei a cabeça para frente. Eu vi que eu estava vivo ainda. Nisso o rapaz veio todo quebrado, assim, tu tá vivo? Eu disse, tô respondendo, tô, né? Daí ele também todo arrebentado para ver como é que é incrível. Ele estava com a mão fechada e a bucha de cocaína na mão ainda. Levantamos, arrumei uma moto, ele era mecânico de moto, né? Arrumei uma moto antes que eles chamassem o resgate, ou a polícia chegasse ali e fugíamos, né? Voltamos para a segurança. Chegamos aqui, cada um foi para sua casa, repartimos a droga, e daí eu me tranquei no meu quarto e comecei a usar cocaína, né? E toda vez que eu usei droga, cocaína, crack e outras drogas assim, eu ficava muito alucinado. Tu começa a ver vulto, tu fica atormentado, né? Eu creio que tem a ver até com o mundo espiritual, que os demônios agem para te atormentar ali. E eu estava todo atormentado ali, até que de repente, de madrugada, eu ouvi uma voz que disse assim, tu não morreu hoje porque eu tenho um propósito para a tua vida. A primeira vez que Deus falou comigo foi enquanto eu estava usando droga. Daí não dei bola, porque sempre eu era alucinado, continuei ali usando, fui dormir, no outro dia fui trabalhar. Eu trabalhava na época na Quissola, com o Sérgio, já tinha conversado com ele algumas vezes, né, mas não sabia que era crente, nada. Ele riu para me contar o que eu tinha a impressão dele. Ele sempre passava lá com um jaquetão do barbazão, achava que ele era esses bêbados jogador de bola, né? Nunca tinha falado com ele. Daí, aquele dia, ele veio começar a falar comigo na máquina que eu trabalhava, deu todo quebrado, né? Ele disse, o que aconteceu? Eu, como um bom mentiroso, né? Não ia dizer, fui buscar droga e sofri um acidente. Falei pra ele, não, eu tava andando de moto ali, um cara me cortou a frente e caiu um tombo de moto. Daí ele olhou pra mim, as mesmas palavras que o Senhor tinha falado pra mim, ele disse, tu não morreu ontem porque Deus tem um propósito pra tua vida. No que ele me falou isso, aquilo mexeu comigo. Eu enchi os olhos de lágrimas, assim, mas me segurei, querendo ser macho na frente dele, né? E daí ele começou a me falar de Jesus, começou a me pregar o Evangelho. As primeiras coisas que ele me falou foi que ele tinha dom de línguas e dom de cura. Você, meu Deus, é louco. Não acreditei nele, né? Daí, ele me falou isso, imagina uma pessoa incrédula, né? Como é que eu vou acreditar? Daí eu disse, mas onde é que fala isso aí? Daí ele disse, não, fala em tal lugar na palavra. Tu tem Bíblia em casa? Eu disse, tenho. Ele disse, então eu vou anotar um papel, vou olhar o versículo onde é que diz, e quando chegar em casa tu lê. Eu fui para casa, li, e dizia lá mesmo, né? No outro dia ele me falava outra coisa, eu não acreditava. Ele ficou uma semana, eu acho que 2 semanas, me trazendo esses papéis e me convidando para vir no culto. Chegava 2 semanas, foi o primeiro domingo, eu arrumei desculpa, não fui. Daí aconteceu que na outra semana ele continuou me trazendo os papelzinhos, pedia, ele não me respondia. Ele disse, chegue lá em casa que na palavra vai te trazer revelação. Daí chegou no sábado, no domingo era o culto, eu e um amigo meu, o mesmo amigo que sofreu o acidente comigo, a Fernanda me lembrou disso ontem, fomos fazer trilha de moto. Na época a gente fazia trilha em Serra Grande, subimos Serra Grande, estragou uma das motos, lá em cima a gente descendo, no que a gente estava descendo, a gente se... Eu dei 2 passos assim, eu disse, mas como eu não apanhei? Deus me falou, eu te dei mais uma chance. Nisso, liguei para a Fernanda, foi me buscar de bicicleta na subida de Serra Grande lá. Eu estava a pé. Esse é amor. Esse é amor, né? Daí liguei para ela, me buscou e eu disse, vamos no culto amanhã. Chegou no domingo, fui no culto, só faltava Deus mandar desenhar para mim, né? Tu tem que fazer alguma coisa. Fui no culto no domingo, cheguei lá, veio alguns irmãos usados por Deus, impor a mão sobre a minha cabeça, né? Começaram a orar e pediram se eu queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu disse, não, eu quero aceitar esse Jesus. No momento que eles oraram por mim, aqueles 12 anos de usuário de droga, aquela vida de tráfico de droga foi apagada da minha vida. Eu fui liberto imediatamente. Depois daquele dia, eu saí do culto,
Nunca mais usei droga, nunca mais tive envolvimento com nada. Deus fez um milagre na minha vida. Esse Deus de poder que foi falado, Ele transformou a minha vida da água para o vinho. Eu lendo, escrevendo meu testemunho, eu compartilhei com o pastor Pedro e com o Sérgio. Eu não acredito que sou eu. Eu disse, parece que eu estou contando a história de alguém de tanto assim hoje que eu sou. A Fernanda é mais macho que eu hoje em dia. Eu disse, eu sou tão cagão assim que eu não acredito que eu aprontei tudo isso, né? E hoje, vivendo com Cristo, eu entendo que naquela época eu não tinha vida. Que aquilo era um corpo vazio andando, né? Que aquele vazio que durante anos eu tentei preencher com diversas coisas, com drogas, bebida, com tudo que o mundo me oferecia, aquilo nunca ia ser preenchido, né? Eu podia preencher no momento, mas no outro dia aquele vazio estava maior, né? Eu entendi hoje que é só Jesus mesmo que pode preencher esse vazio. Ele é o único que liberta, cura e dá vida onde não tem vida, né? E daí eu botei aqui o resto do versículo João 8. Perdi na folha aqui. João 8,31, que diz: Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual foi o passo? A partir daquele momento que eu fui liberto das drogas, eu escolhi permanecer na palavra do Senhor. Eu escolhi permanecer com Ele, porque eu saí de lá. Eu tive diversas oportunidades de voltar. Eu trabalhava com o rapaz, a gente fazia entrega de fábrica na rua. Ele fumava maconha do meu lado, dentro do carro. Eu fiquei um mês passando por isso e optei em não voltar aos vícios das drogas. E daí, só para concluir, eu queria contar um outro testemunho de uma bênção também. Minha vida, assim, relato desde aquele dia. Quem me conhece, assim, é um testemunho atrás de outro. Meu casamento, minha casa, tudo Deus proveu através do sobrenatural. Nada que tenha explicação. Tu pode ir explicando até um ponto, chega num ponto que não tem explicação aos olhos humanos. Não tem como explicar, foi Deus. Eu tinha um golzinho velho, né? Mas era feliz com aquele carro, né? O Sérgio ri porque ele dizia, não, teu carro é bom. Eu saía e ficava empenhado, né? O dia que eu consegui trocar, ele disse, era um carro teu carro. Eu saía com aquele carro e ficava empenhado. Aonde eu ia, ficava empenhado, tinha que ser uma MacGyver. Ele era cheio de manha, né, para fazer ligar. Tá, eu pensei, não, vou trocar o carro. Não tinha condições, mas queria trocar o carro. Fui na revenda, tentei trocar o carro, não consegui de jeito nenhum, não pegava ele na revenda. Tentava vender particular, ninguém queria. Até que um dia eu fui num culto, numa igrejinha pequenininha ali, deu uma mulher se levantou lá que estava pregando e disse, tu crê na revelação do Espírito Santo? Eu disse, eu creio. Ela disse, então, se tu quer trocar de carro, tu pede para Deus qual carro tu quer. Eu disse, é de Deus esse negócio, ela nem me conhece. Cheguei em casa e comentei para a Fernanda, né? Só que eu nunca me achei digno de pedir nada para Deus, assim, sempre sonhei, tiver qualquer coisinha melhor que o meu Gol, outro Gol que eu não fique empenhado, e já os contei para a Fernanda, ela orou. Ela queria um Astra ou um Golf. E tá, descansemos, né? Ela queria, era o sonho dela. Passou um tempo, um rapaz me ofereceu o carro, o Astra, daí ele pediu 15 mil pelo carro. Eu disse, cara, não, até me interessa, mas não tem dinheiro. Passou umas 2 semanas, ele me ofereceu de novo. Eu disse, não tem dinheiro, mas disse, qual é que é as condições que tu tem para me pagar? Eu disse, cara, eu pago ainda a casa, a Fernanda está fazendo faculdade, a gente ganhava bem pouco. Eu disse, olha, eu vou terminar umas continhas daqui uns 6 meses. Ele disse, não, então fizemos assim, daqui a 6 meses começa a me pagar o Astra. Eu disse, mas como assim? Ele disse, não, tu me dá o golzinho de entrada, o único que aceitou o gol foi de Deus o negócio para pegar aquele gol, né? Já foi a confirmação. Eu disse, mas como assim, cara? Eu disse, não, então vamos lá conversar com a minha mulher antes, né? Eu olhei aquela semana, fui lá e mostrei o carro para a Fernanda, que ela olhou pro gol, olhou pro Astra, e sim, diz ela, eu disse, comecei a conversar. Ele disse, não, faz assim, eu pego o gol, me deu 2 mil ainda no gol. Eu pego o gol e daqui a 6 meses começa a me pagar. Uma pessoa que eu não conhecia. Daí eu pedi para ele, mas como assim tu vai me vender assim? E ele disse, não, e eu disse, tá, e os documentos? Ele disse, não, tu pode transferir amanhã pro teu nome. Daí foi que Deus Deus me lembrou o que aconteceu. Fazia uns 3 anos atrás, eu tinha ido, eu e a Fernanda e minha sogra, almoçar em igrejinha num restaurante.
com o gol. Nós indo na faixa, daí nisso tinha um andarilho caminhando na faixa, né? E eu passei por ele, olhei para ele, me chamou a atenção. Cheguei lá no restaurante, comecei a comer. E daí quando a gente paga para comer, enquanto não começar a doer a barriga, não para de comer, né? Tava comendo e nisso, doendo já a barriga, Deus falou comigo: o que tu tá sentindo aqui, aquele senhor tá sentindo, só que de fome. Aquilo me constrangeu, eu parei de comer, fui do outro lado da rua no mercado e comprei comida para ele, né? E disse para Fernando: ó, vou levar isso aqui que Deus me tocou e dar comida para aquele andarilho. E saímos na faixa e eu não achei mais ele. Andei um leito na faixa, achei ele parado na beirada num valão sentado. Estacionei o carro de um lado da rua na faixa e fui no valão falar com ele. Ele pediu: o senhor está com fome? Sim, ele falou. Eu disse: eu te trouxe comida e coisa. Falei para ele que era crente. Ele olhou para mim de bermuda, pura tatuagem, de barba. E disse: meu Deus, tá pior que eu, ele pensou. Daí eu disse: olha, cara. Ele disse: mas tu, crente, de bermuda? Ele falou de barba. Eu disse: olha, cara, não é a aparência, não é as vestiduras. Eu disse: é Jesus. Eu disse: ele transforma de dentro para fora. Eu disse: não é o teu exterior. Eu falei. E falei do amor de Jesus para ele. Eu disse: ó, o senhor quer? Testemunhei para ele a minha vida e disse: ó, o senhor quer aceitar Jesus? Eu disse: eu te prometo uma coisa, eu não te garanto que amanhã o senhor vai ter uma casa ou vai ter o que comer, mas eu te garanto que quando o senhor partir dessa, o senhor vai ter uma casa na eternidade. Eu disse: lá não vai passar fome. Eu disse: lá é a promessa do crente, é essa. Daí ele olhou para mim e disse: eu quero. Eu abracei aquele senhor na beirada da faixa e comecei a orar por ele. Ele aceitou Jesus. Tudo bem, pedi: tu quer carona? Não, ficou por isso. 3 anos depois, Deus usou essa situação. Eu pedi pro cara: tá, mas como é que tu vai me vender no promissório? Ele disse: eu te conheço. Ele disse: mas onde é que tu conhece? Se eu nunca te vi. Ele disse: eu te vi um dia na faixa ajudando o mendigo. Ele disse: eu confio em ti, por isso que eu vou te vender o carro nessas condições. E para te ver que Deus é tão bom, que foi um presente de Deus, que eu tenho 5 anos esse carro, um carro antigo, nunca me deixou na mão, nunca me incomodou. E eu consegui cumprir certinho com a obrigação, paguei da primeira à última parcela com a provisão de Deus. E é isso aí, então. Eu queria incentivar a todos que esse Deus de poder que foi falado é o mesmo que opera na minha vida. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou pior do que muitos, né, pelo que eu fiz. Mas Deus não olha pelo que tu fez ou pelo que tu era. Ele opera na vida de quem está aberto para receber Ele, né, e ser mudado, ser transformado. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que todos nós sabemos na teoria, e eu creio que todos nós já experimentamos de alguma maneira esse poder na prática. Mas dia após dia eu também creio que as situações vêm, sabe? As dificuldades vêm. Fernando foi a droga, foi o carro, foi a casa e tantas outras coisas que ele pode compartilhar. Mas cada um de nós, às vezes, aparecem as dificuldades. Até porque elas são bíblicas também, elas virão. Mas é possível vencer essas dificuldades. Amém? É possível vencer. Eu disse: Fernando é um caso, assim, para mim, raro, porque a gente acompanha muitos e como é difícil a dependência química. Né? Nunca mais, ainda trabalhando junto e tudo mais. Então, é possível. E talvez, irmão, de alguma outra maneira, numa outra situação, tu está passando por uma barreira difícil. Pode estar passando. Não estou desejando que esteja passando. Mas esse mesmo poder de Deus, o mesmo Espírito, ele pode realmente mudar a situação. Ele pode remover as barreiras que estão, os obstáculos. E eu queria pedir para você ficar de pé agora, pedir que o Fernando estivesse orando, né, conosco de novo aí, para Deus. Para a gente, acho que é tão bom o testemunho, porque é uma carta viva daquilo que Deus faz e que Deus pode tocar lá onde precisa tocar, né? Usar as pessoas, ele usou o Sérgio para trazer a palavra, pode usar outra pessoa, pode abrir as portas, né? As trancas de ferro que estão lá, podem ser removidas pelo poder de Deus na vida de cada um de nós. E que você pode aí estar colocando isso diante de Deus agora e estarmos entregando isso, orando e confiando na provisão de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Senhor Deus, Pai, eu te louvo de novo por esse tempo aqui, Senhor. Te coloca a vida de cada um, Senhor, que está aqui, Senhor, familiar de cada um, Senhor. Tu conhece o coração, Senhor, de cada um aqui, Senhor. Tu conhece, Senhor, a vida de cada um, Senhor.
a dificuldade que está passando, Senhor. Mas Tu, Senhor, é aquele mesmo, Senhor, Deus que opera o milagre, Senhor, o Deus do impossível, Senhor. É verdade. O Deus que mostra, Senhor, que é loucura para o mundo, Senhor, para Ti nada é impossível, Senhor. Então eu te coloco, Senhor, agora a vida de cada um aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Tu possa estar trazendo, Senhor, o Teu consolo, Senhor, a Tua provisão, Senhor. Que Tu venha tocar com poder, Senhor. Que Tu venha mover o sobrenatural, Senhor. Para quando a pessoa testemunhar, Senhor, não ter nada humano, Senhor, que dê para dizer que foi obra de mão humana, Senhor, mas que a pessoa possa ver que foi Tu, Senhor, que colocou o Teu poder ali, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por esse tempo, Senhor, porque Tu fez na minha vida, Senhor, e pelo que Tu ainda vai fazer na vida dos meus irmãos aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Amém.